Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda, acolhido, acolhida nesse campo de respeito, de consciência, de amor, de união. Hoje nós damos continuidade no estudo da Durga, né, a deusa do inacessível, a deusa do invencível, né? É também conhecida como uma guerreira combatente dos demônios terrenos, né? Seu nome significa literalmente barreira forte que nunca cai. E está muito ligada à eliminação de sofrimentos e à segurança, né? Como uma figura de porto seguro. Deusa protetora, Durga é a deusa dos 3 olhos, representando o desejo, a ação e a sabedoria. Ela é o princípio do feminino e da natureza cósmica. Durga é considerada a mãe do universo. Ela representa a força que gera e que concretiza a vontade divina e manifesta todas as formas pelas quais a vida se expressa. Então, a deusa Durga representa o poder de ação supremo que revela a espiritualidade, inspira a ética, preserva a ordem, né, e a consciência dos valores do ser humano. Ela protege a humanidade do mal, das tristezas, das doenças, destruindo as energias negativas e outras manifestações do ego que fazem mal às pessoas e a boa convivência consigo mesmo, né? Porque tudo começa consigo mesmo, mas também com os outros e com a vida, né? Shakti mora no chakra básico, no Muladhara, no primeiro chakra, que está ligado as gônadas, né, que está ligado ao poder de realização, está ligado à sexualidade, está ligado a esse mesmo poder que possibilita a sobrevivência, ele pode ser utilizado para realizar qualquer coisa. É o poder que abre caminhos, é o poder que remove obstáculos. Shakti é a energia fundamental que possibilita a expansão da vida, expansão da consciência. Shakti é a manifestação do poder, é o poder feminino que sustenta a consciência. Ainda valendo, né, nos valendo da cosmovisão hindu, que diz que o universo é criado por Brahma, que é o logos da criação, a inteligência, o criador, mas que dá poder, quem dá poder é a Brahma, para Brahma criar, para o criador criar é Sarasvati, que é a Shakti de Brahma, né? Vishnu, que conserva o amor, faz isso através do poder de Lakshmi, do feminino. Shiva renova a natureza através do poder de Durga. Então, no chakra básico, no Muladhara, né, no chakra raiz, né, está o templo de Shakti, que no corpo humano se manifesta como energia Kundalini. Kundalini é esse poder que dá vida ao corpo, né? Toda energia que o corpo assimila através da alimentação, através da respiração, através da meditação, ela é conduzida para esse chakra, através de condutos específicos, né? De nadis, canais de energia específicos. Esse chakra é como se fosse uma usina termonuclear que faz com que essa energia seja transformada e distribuída para todo o sistema, né? De acordo com o seu grau de consciência, ou uma quantidade de energia é distribuída para os outros chakras. Quanto mais consciência, ou seja, mais você funciona como um imã, puxando essa energia para ela ir subindo pelos chakras. E a Shakti universal é o poder que sustenta a consciência. É o poder do sagrado e eterno feminino. Durga é a ação, poder depositado em nossas mãos, Lakshmi é o amor, poder depositado no nosso coração, e Sarasvati é o conhecimento,
poder depositado em nossa língua. Né, tanto os cantos devocionais como todo o trabalho que realizamos é para purificar no mais profundo a ação, coração e língua. O que vale purificar? Pensamentos, palavras e ações. Durga destrói a ignorância. Quando a ignorância é destruída, já disse isso uma vez, o amor surge. Lakshmi conserva esse amor, Sarasvati irradia esse amor. São nomes que representam as frequências da luz universal. Então vamos começar a aula de hoje com um bhajam, para ativar a potência de Durga em nós. Né? Entrar em ressonância com essa frequência energética. Eu vou te ensinar um bhajam muito gostoso de cantar e muito potente para a gente ativar essas forças. Deixa eu colocar aqui o share da imagem. Eu vou ler junto para você pegar a pronúncia de cada palavra. Então, um bhajam de Durga. Durga Tinashini, Durga Jai Jai. Kala Vinashini, Kali Jai Jai. Uma Rama Brahmani Jai Jai. Uma Rama Sarvani Jai Jai. Radha Sita Rukmani Jai Jai. Então, a gente canta ele também 3 vezes. Ele fica assim. Durga Tinashini Durga Jai Jai. Aí a gente canta de novo, né? Durga Tinashini Durga Jai Jai. Kala Vinashini Kali Jai Jai. Kala Vinashini Kali Jai Jai. Uma Rama Brahmani Jai Jai. Uma Rama Sarvani Jai Jai. Radha Sita Rukmani Jai Jai. Radha Sita Rukmani Jai Jai. E aí repete tudo de novo, mais rápido, com todos os instrumentos musicais que você tiver ao teu alcance, fazendo e batendo palma, e dançando, e cantando, trazendo, ativando, elevando essa energia. Tudo bem? Vamos cantar? Deixa eu colocar a música. Aí tenta entrar em ressonância. Durga Tinashini Durga Jai Jai. 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 Kala Vinashini Kali 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 Jai Jai. Om Durgaya Namaha.
é isso. Vocês têm conseguido cantar os mantras, entoar os mantras, fazer as meditações? Vocês têm tido alguma dúvida? Eu gostaria de compartilhar alguma coisa comigo? Saiba que esse caminho está aberto, vocês têm esse acesso até mim. Então, pode me mandar mensagem mandar uma DM, né? Uma mensagem lá pelo Instagram, ou até mesmo pelo e-mail, pelo nosso e-mail de comunicação, que às vezes eu demoro um pouquinho, não consigo responder de imediato pela demanda das mensagens, mas eu respondo sempre, todos. Então, se você sentir, saiba que esse canal está aberto. Né? A Navaratri é um momento muito auspicioso, quando a gente tem a chance de mergulhar a fundo, né, nos mundos internos, poder entrar em contato com aquilo que ainda precisa ser compreendido, transformado e poder dar alguns passos em direção ao nosso coração, à morada sagrada, à morada do ser. Né, nós temos falado que o êxtase, né, que é um tema que é muito abordado no Tantra, principalmente na forma de divulgar, né, porque a gente lê sobre Tantra é sempre com foco no prazer, ou com foco no êxtase, com foco mas é só o pico do iceberg, tem muito mais profundidade aí para que a gente, de fato, acesse o êxtase como uma linguagem do ser, uma linguagem esquecida, né? E que nós estamos aqui tentando reaprender essa linguagem, nós estamos aqui ativando essa memória ancestral, essa linguagem do ser, a linguagem da unidade, né? E poder assim permanecer nesse êxtase. E aí ter uma vida estática, uma vida orgástica. Permanecer significa você voltar para esse lugar dentro de você quando você assim desejar. Porque não é possível a gente estar 24 horas por dia no êxtase. Mas é possível você entrar nesse estado de bem-aventurança quando você desejar. É possível para quem se tornou mestre de si mesmo. E isso significa ter a mente equânime. Quando você pode observar aquilo que é transitório, sem se identificar, a vida se manifesta em forma de ondas, de picos, de vales. Tem uma hora que você está lá no pico, tem uma hora que você está no vale. Tem um momento que você está triste, no outro momento você está feliz, né? Assim como o dia e a noite. E quando você puder ser o mesmo, tanto na alegria quanto na tristeza, no dia e na noite, você vai ter aprendido ou adquirido, né, esse estado de equanimidade que permite observar o que é transitório e passageiro sem se identificar. Né? E esse é o trabalho do ego consciente. Você vai se movendo para purificar e transformar o seu inferior, acordar os valores humanos, que são, na verdade, os valores da alma, as virtudes da alma, e servem de acesso como vias à fonte eterna de amor, que permite, então, a sustentação do êxtase. E aí, nesse processo que é sinônimo de remover o véu da dualidade, ou ainda de atravessar essa amarra, né, esse Maya da Shakti primordial, essa ilusão da Shakti primordial, e poder chegar na luz do amor. Para isso, nós temos que nos harmonizar com os princípios, tanto masculinos quanto femininos, dentro de nós. E quando harmonizamos com o feminino, o masculino também é curado. Né? Um dos mitos de Devi e Durga, quando ela está lutando com o demônio Mahisha, né, e ele se transforma num grande búfalo, Durga, ela corta o seu pescoço, e cada gota de sangue que caía no chão e se transformava num novo demônio, por isso Durga se transforma em Kali, né? Ela toma cada gota de sangue que caía no pescoço do demônio antes que caísse no chão, para evitar que a gota se transformasse em um novo demônio. Essas gotas de sangue que caem no chão e que se transformam num novo demônio representam o nosso eu inferior. É quando você pensa que você já se entregou e ele retoma com força total. Você pensa que já entregou e ele volta lá pela porta dos fundos, né? Ele acaba mais uma vez se apropriando do trono da consciência e a batalha continua. Até que Durga consegue enfiar
espada no demônio, no coração do demônio, e ele morre. A morte desse demônio, que é o símbolo do egoísmo, representa a integração do ego. É quando realmente o eu consciente não se identifica mais com as vozes do eu inferior, né, as quais estão constantemente te convidando a dançar com essa com esse asura, né? Com o eu inferior. A espada é enfiada no coração de Asura, e quando você reconhece essa voz dentro de você do eu inferior, mas você não atende mais ao seu chamado. Você coloca, quem manda aqui sou eu. E quem que é o eu que está mandando? É o do eu inferior ou do eu maior? Né? Quando você pode estudar profundamente toda a sua história, quando você já reconhece a causa do efeito das coisas que aconteceram, que acontecem, né? Você pode reconhecer, inclusive, os sintomas desses padrões que encobrem o coração. Né? Esses muros, essas capas que encobrem o coração são defesas. São sinônimos do eu inferior. São as gotas de sangue que caem na terra e se transformam em novos demônios. E são eles que estão constantemente te convidando e se manifestam como? Se manifestam na forma de orgulho, na forma de compulsões, de avareza, de inveja, de luxúria, né? E toda a natureza inferior. Luxúria é quando você usa a energia sexual para ter poder sobre o outro, é quando a energia sexual é contaminada pela violência, pelo ódio, pelo medo, pela dor. É quando você pode identificar essas vozes dentro de você e não se identificar com elas, você tem uma vitória. A Durga vence. A questão não é fugir, seja o que for que está acontecendo dentro de você, sabe? Não é fugir da tristeza, porque quanto mais você foge, mais poder você dá para ela. Quanto mais você teme o mal, mais poder você dá para o mal. É um convite que Durga faz para olhar de frente até que você possa conhecer esse Asura, né? Suficientemente até que você não caia mais nas suas armadilhas. E aí, pouco a pouco, você vai removendo essas capas que encobrem o eu maior que te habita. É aprender a deixar morrer. Às vezes a gente se agarra nos nossos demônios, no nosso eu inferior, nossa preguiça, nossa gula, nossa inveja, nossa avareza, né? Nossa ira, nossa luxúria, nossos medos. Nós acreditamos que fazem parte da gente como se nós fôssemos isso. Tamanha identificação com o eu inferior, e nós resistimos em deixar ir esses demônios, às vezes quando nós percebemos que estamos deixando nos guiar por essas forças, nós simplesmente desistimos, achando que nós não temos força para derrotar esses vícios, esses automatismos da mente, essas programações limitantes. Porque, no fundo, tem um ganho por trás, né, de cada apego ao sofrimento. E é aí que a sabedoria de Durga pode intervir. Pode te ensinar a deixar ir, a deixar morrer o que tem que morrer em você, para deixar nascer o que há de vir. Deixar morrer os ciúmes, a inveja, os medos, as inseguranças, os pactos de vingança, os ressentimentos. Deixar morrer os vícios, as compulsões, a avareza, a necessidade de ter controle sobre o outro, a nossa preguiça, a nossa vaidade, as nossas vergonhas. Tudo que nos impede de ancorar a presença e manifestar nossa luz no mundo. É preciso deixar morrer o que já não faz bem, que não tem serventia para o nosso propósito maior de realização da alma. E eu quero começar hoje te explicando um pouco sobre a sua energia vital. Né? Eu costumo trazer esse conhecimento dos grupos, e quem já fez o Universum, por exemplo, muito provavelmente já me ouviu falar disso, mas se você já fez esse exercício alguma vez comigo, ou
com algum outro terapeuta, saiba que a cada vez que você mergulha, você vai mais profundo e você descobre, você vai ter outros insights. Então, te convido a ir além, a fazer de novo e de novo. Mesmo quando você for rever essa aula daqui a 1, 2, 3, 4 meses, e você fizer novamente essa prática, você vai ver que você está diferente e vai trazer conteúdos diferentes à tona. É muito, muito auspiciosa. Eu estou falando sobre o mapa da energia vital. Então, pega um papel em branco, se possível. Se você não tem, dá um pause e aí volta depois que pegar. E algo para desenhar, para escrever. E desenhe 3 círculos, um dentro do outro. Esse é um estudo sobre a máscara, sobre o eu inferior e sobre o eu superior. A máscara é o que mostramos ao mundo na tentativa de esconder o nosso eu inferior, pelo aspecto feio mesmo da sua expressão, né? A gente quer fingir que ele não existe, aí a gente coloca uma máscara, porque a gente, na verdade, aprendeu que a nossa essência é inadequada, então a gente veste uma máscara para se adaptar no mais profundo, para tentar ganhar amor. O eu inferior é a distorção da energia da vida, uma energia de medo, de destruição, é o local onde nós não nos permitimos viver plenos e abundantes. Isso é o eu inferior. O eu superior é a essência, é a dimensão viva, radiante, criativa, amorosa, poderosa, unificadora, integradora do nosso ser. É a nossa verdade mais profunda. O lugar onde nós confiamos, onde nós entregamos, onde nós amamos sem medo ou dúvida. O caminho no Tantra é conectar o ser em sua verdade mais profunda, um processo de compreender a máscara, reintegrar o seu eu inferior e abrir caminho para a ampla expansão da sua essência. É bem pouco provável alguém passar pelo mundo ileso de dissabores, ileso de sofrimento, isso é um fato. Né? Até porque essas situações que agem, elas agem como um estímulo para que a gente saia da zona de conforto e da preguiça e resolver o que precisa ser resolvido dentro de si mesmo. Na hora é ruim, mas qualquer pessoa com um pingo de consciência consegue notar que cresceu depois de ter passado por uma situação desafiadora. Né? Mas quando a oportunidade não é aproveitada para crescer, o que acontece? Ela vai se repetir adiante, e de novo, e de novo, e de novo, até que a pessoa resolva amadurecer. A natureza que opera através da vida é essa. Não adianta resistir nem querer discutir com ela. Ela não ouve. O que ela precisa é ser acatada. A questão é entender como essa dinâmica funciona e começar a lidar com isso, para que a gente possa ter uma vida mais plena. Né? Uma experiência ruim, quando percebida de uma forma equivocada, onde a pessoa se sente azarada, injustiçada, com dó de si mesma, ela se transforma em trauma. Isso é, em sombras psicológicas ou memórias negativas encapsuladas que ficam no inconsciente. A pessoa não sabe que estão lá. Essas sombras atuam desse lugar oculto, criando mecanismos de defesa. É um mecanismo muito astuto, em formas de ações e de reações adversas, pensamentos adormentados, pesadelos, né, sensação constante de ameaça, mesmo que não haja nenhum perigo percebido pelos sentidos cognitivos que justifique esse medo. Tais memórias vão atrair situações ressonantes a ela, para que possam ser ativadas, vistas, compreendidas e posteriormente ressignificadas. Isso que quer dizer que tudo que a pessoa vivencia é atraído por ela mesma, para que ela possa identificar os bloqueios e as crenças que carrega dentro de si, seja atraindo relacionamentos tóxicos, ou falta de dinheiro, ou doenças, ou obesidade, ou fracassos constantes, endividamento, né? Conflitos familiares, falências, e aí por aí vai. Tudo tem algo, tem uma força motriz aí por trás, inconsciente, uma sombra atuando.
né? Mas quando isso acontece, por ser muito difícil aceitar a dura realidade da autorresponsabilidade, né, a própria mente da pessoa vai buscar em algum fator externo que justifique aquele sofrimento, aquelas próprias mazelas, atribuindo a culpa ao sistema financeiro, aos políticos, à família, ao parceiro, e aí vai. Dessa forma, continua no auto-engano e perde a oportunidade de identificar dentro de si o que é que está criando determinada situação. E é exatamente essa postura interna que tende a ignorar a natureza que opera através da vida, que cria os padrões repetitivos, né, de comportamentos e de experiências repetitivas. Então, vamos lá. Nesse desenho que você fez, né, do mapa da energia vital, você fez 3 círculos. Deixa eu até colocar uma musiquinha aqui para a gente fazer essa prática. No núcleo, lá no círculo interno, ele representa a essência. O que você consegue reconhecer como sua essência? E aí vai anotando no centro, né, de tudo que eu falar, em cada círculo, o que vier em tua mente, o que você reconhecer que faz parte do teu mapa, da tua energia vital. Então, no núcleo, a gente encontra vitalidade, amor, criatividade, silêncio, teus talentos, união, confiança, entrega, aceitação, pura potência. Isso está na sua essência, no teu núcleo. No círculo intermediário, você vai colocar as suas necessidades, que a gente já nasce com isso. Por exemplo, necessidade de aceitação, de validação, de cuidado, necessidade de amor, de alegria, de prazer, de alimento, né? Necessidades de sobrevivência no mundo material, necessidade de segurança, de proteção, de pertencimento. O que acontece quando nós não recebemos isso? Dor. E aí a gente vai para o círculo externo, a sua camada de dor e de vulnerabilidade. Então, no interno, a sua essência, no intermediário, as suas necessidades, e aí no círculo externo, o que acontece quando as suas necessidades não são supridas? Aí a gente entra na camada de dor e de vulnerabilidade, né? Quando não somos aceitas, quando nos sentimos rejeitados, quando nós não somos cuidados, né? Nós nos sentimos abandonados. Quando nós não recebemos amor, nós nos sentimos não aceitos, carentes. Quando nos falta proteção, segurança, nós nos sentimos violentados. Quando nós não temos nossas expressões mais naturais e verdadeiras sendo acolhidas e validadas, né? Nós sentimos a dor de não ser boa o suficiente. E por aí vai. Nessa camada você coloca os seus pontos de rejeição, de abandono, de medo, de violência, de humilhação, de separação, de não aceitação. São feridas que trazemos nessa camada da vulnerabilidade, desde a primeira infância, com traumas e bloqueios, insegurança. Só que a gente não quer ficar nessa camada de dor. Ninguém quer ficar nessa camada de dor. Então a gente vai para uma camada externa, fora do círculo, onde a gente cria um mecanismo de proteção,
onde toda essa camada de dor acaba alimentando o nosso eu inferior. Só que como a gente não quer expor o nosso eu inferior, o que a gente faz? A gente cria a máscara para disfarçar esse eu inferior. Então, essa camada externa de todas, você vai colocar coisas que você reconhece, como quais são as formas de você se proteger dessa dor que está aí na sua camada de intimidade, de vulnerabilidade, das suas necessidades não atendidas. Quais foram os mecanismos que você criou e que acabam alimentando o teu eu inferior, teus padrões limitantes, a nossa camada de defesa, para a gente não ter que lidar com essa dor, ou então amortecer essa dor, ou mascarar essa dor, né? Esconder a dor, através dos mecanismos, por exemplo, da mentira, do orgulho, da avareza, do medo, da preguiça, da ira, da gula, da luxúria, da inveja, o inferior, né? Nós tentamos encobrir essas 9 matrizes do eu inferior. Como? Com as máscaras. Por exemplo, você foi rejeitado, você foi rejeitada. Essa dor está aí no seu sistema. Aí você constrói a máscara do indiferente ou da indiferente, que rejeita antes de ser rejeitado. Você traz em você, por exemplo, a dor do abandono. Aí você cria um mecanismo de defesa, por exemplo, a luxúria, usando a energia sexual para ter controle e poder sobre o outro, assim você lida com medo de ser rejeitado. Ou ainda, por exemplo, você somatiza essas dores numa doença, porque doentes vão cuidar de você. E aí aquele cuidado que te fez falta, aquela carência, aquela ausência de amor, assim você sente que não será abandonado. Aí você sente que desse jeito você consegue ter atenção, você consegue ter amor, que te faltou aí nesse mapa, no teu sistema. Consegue entender como funcionam esses mecanismos dentro de nós? São inconscientes, claro. Mas o que estamos fazendo aqui é trazer luz para esses conteúdos, trazer consciência para esses conteúdos. Outra forma, por exemplo, nós trazemos uma ferida emocional, né, de abandono, de violência sexual. Aí nós amortecemos isso com um mecanismo autodestruidor, da gula, de comer todas as frustrações sexuais e criar uma camada de proteção de gordura para você achar que assim ninguém vai se aproximar de você. E a gula não é só com alimento, pode ser para tudo que nós agimos compulsivamente, não só comida, todos os vícios, até mesmo compulsão por trabalho, ou compulsão por compras, nunca vai ser bom o suficiente, sabe? Aquela sensação de que nunca está bom o suficiente, precisa sempre de mais. E assim tapa o buraco do vazio, do abandono. Está tudo conectado. Isso se apresenta, inclusive, nos nossos relacionamentos. Por exemplo, uma participante num grupo uma vez contou, durante esse exercício, que ela tinha, enfim, percebido que usa da sedução, da luxúria para se sentir protegida, porque ela lembrou que o pai dela chegava bêbado em casa quando ela era criança e batia nos irmãos. Mas ela, quando ele chegava, ela ia toda fofinha abraçar ele, fazia alguma gracinha e assim ela não apanhava. Aí desde criança ela entendeu que se ela fosse assim com as pessoas, sabe, manipulando ali para gostar dela daquele jeitinho, ela percebeu que é assim até hoje nos relacionamentos. Não porque seja autêntico e verdadeiro, e sim porque ela esconde um medo enorme da violência. Ou, por exemplo, outro exemplo, você sofre por ciúmes. O ciúme é um gatilho que abre uma dor profunda dentro de você. E ao invés de tentar controlar o outro, a consciência é você olhar para as raízes desse ciúme, para o medo do abandono, para o medo da rejeição e curar isso. Aí nunca mais o ciúme vai ter poder sobre você, porque você se liberta da dor, entende? Todos nós temos formas de nos esconder da dor.
E autoconhecimento nos ajuda a investigar de onde é que vem aquela dor, aquela ferida, e curar a raiz do problema, e assim você pode integrar o eu inferior, né? A mentira, o medo, o orgulho, a avareza, a preguiça, a ira, a gula, a luxúria, a inveja, são energias que escondem o nosso verdadeiro poder. Então volta lá, atenção para o teu mapa, a tua essência é a tua energia verdadeira, é a tua energia na espontaneidade, na fluidez, é a tua energia vital, sexual, criativa, é a autenticidade do teu ser. Está lá naquela essência. Só que ela está dentro de camadas de necessidades, de dor, do eu inferior e das máscaras. E aí a gente fica aqui nas máscaras, na superfície, na periferia, acessando essa energia, está longe da fonte, está longe da essência. O Tantra, ele ensina esse caminho para você ir fazendo, esse caminho para ir entrando de volta para esse núcleo, para essa essência, e resgatar a tua energia verdadeira na totalidade. Em algum ponto do teu caminho, essa energia foi distorcida, essa energia que era tão autêntica foi distorcida e ela passou a vibrar no seu negativo, que é o eu inferior, é o que alimenta o inferior. Quando a gente olha e cura isso, a gente resgata a potência dessa energia. E isso tem tudo a ver com Durga. Esse é o trabalho de Durga. Então, eu vou te dar uns minutinhos para você escrever nesses círculos o que você consegue reconhecer em você como essência, como necessidade, como camada de dor, como eu inferior e como máscaras. E aí depois você pode queimar esse papel no fim da aula. Vai escrevendo aí, vai sentindo, vai colocando tudo. Tudo que se trouxer na consciência, isso vai ajudar no teu processo. Isso. Volta lá para o desenho no núcleo, na essência. Para o Reich, na formação do caráter e da couraça muscular, né? Desde que nascemos, o bebê se expressa no impulso primário, um movimento direcionado para o prazer. Nós encontramos limites que impediram nossa livre expressão. É esse círculo intermediário. Atitudes repressivas, castradoras, punitivas e também ameaças, né? Intolerância, a rigidez das estruturas socioculturais, na impossibilidade de se expressar, a energia que era direcionada para fora, ela encontra essas barreiras e retorna, provocando angústia, dando início à formação de bloqueios que impedem a experiência do prazer e do final do êxtase, né? Orgástico, pleno em nossa vida adulta. Aí nessa dinâmica, a estrutura do caráter e da couraça muscular, ela vai se formando no intuito de evitar a angústia e, portanto, evitar o prazer. E o caráter é, então, uma série de comportamentos padronizados que constituem um mecanismo de defesa contra os impulsos naturais, né, e o material reprimido do inconsciente. Não é necessariamente o que a pessoa faz, mas como faz. E uma vez que a couraça está estabelecida e a neurose está instalada, os impulsos primários direcionados para a ação espontânea, né, para o prazer, eles se transformam em sintomas, em comportamentos neuróticos, em angústia. E esse processo resulta numa estrutura psíquica de 3 camadas. A terceira camada é essa mais externa, né, a mais superficial, feita para os outros, que ela é composta de todos os padrões sociais e padrões que internalizamos para viver dentro dos limites da realidade sociocultural.
Tem uma segunda camada, que é o reservatório de todos os sentimentos negativos, tendências destrutivas, que vêm de frustrações ao longo da vida. Essa camada permanece oculta pelas repressões sociais. E, por fim, a primeira camada, a camada profunda, o centro da vida, onde a energia está livre. Dessa camada vem todo o impulso para o prazer e para a vida. É o núcleo vital, bioenergético, onde nasce a espontaneidade, a sexualidade, a alegria de viver. Até mesmo a racionalidade nasce daí. Pirracos foi aluno de Reich e chamou essas 3 camadas de máscara: eu inferior, essência, ou então eu superior. O ser busca se expressar a partir da sua essência, e diante das atitudes repressivas do meio, a energia que não pode ser expressa, ela se distorce e se transforma no eu inferior. E aí se distorce a energia do feminino e do masculino dentro de nós, no intuito de ocultar as próprias negatividades e atitudes destrutivas. Nós construímos a máscara e assim sentimos que podemos fazer parte da sociedade. A gente está, sabe, se enquadrando nas expectativas sociais e nos comportamentos padronizados. A máscara, ela é a camada mais externa que as pessoas usam como escudo protetor para encobrir o eu inferior e às vezes também o eu superior e a autoimagem idealizada. Por exemplo, eu rejeitarei antes que me rejeite. É a máscara da indiferente, escondendo um medo da dor, ou um abandono, ou um medo da rejeição. Ou então, eu não preciso de você, eu estou certo e você está errado. Por trás dessas atitudes negativas, tem a declaração de que você não existe, ou você tem que cuidar de mim, ou te controlarei. A máscara da vítima, por exemplo, ela drena a nossa energia. Às vezes a pessoa chega a somatizar doenças no corpo por carência, por querer ser amada, porque quando sofre, alguém vem cuidar e assim ela se sente amada. E nós ficamos reféns dessas máscaras que nos prendem a mecanismos de dor e de sofrimento. O eu inferior é a camada que recobre o eu divino. Essa é a sua parte não desenvolvida, que ainda contém emoções negativas, pensamentos negativos, impulsos como medo, ódio, crueldade. O eu superior, ele faz parte da inteligência e do amor universal que permeia a vida, essa centelha divina. O eu superior é livre, é espontâneo, criativo, amoroso, generoso, consciente, capaz de alegria e felicidades infinitas. E você sempre pode entrar em contato com o eu superior. Quando você está, na verdade, por meio da meditação, por exemplo, do coração, conhecer a nossa máscara, o lugar que culpamos o externo pela nossa infelicidade, conhecer a máscara é olhar para si mesmo sem julgamento e reconhecer de que modo nós encobrimos nossa sombra e nossa luz. A máscara pode ser uma atitude de submissão, distorção do feminino, dependência, que são distorções da energia do feminino. Pode ser uma máscara de poder por meio da agressão e do controle, que são distorções da energia masculina. Em algum momento houve o choque, houve o trauma, houve a repressão da energia genuína e ela se distorceu e virou a máscara, para ser um mecanismo de defesa daquela dor que ficou no sistema. Então, conhecer a máscara, o eu inferior, é um caminho de autorresponsabilidade, onde, ao conhecer a nossa atitude negativa em relação a alguém, ou a uma situação, ou mesmo a vida, a vontade de ser cruel, o pavor de sentir prazer, de se entregar ao fluxo criativo, a intenção de estar separada de tudo e de todos, é importante assumir a responsabilidade por esses sentimentos e expressá-los, reorganizando assim a força da vida que foi distorcida. E assim curamos as distorções da energia do feminino, como a máscara da vítima ou da submissão, as distorções da energia masculina, como a máscara do agressor, da violência, do abuso do poder, e resgatamos a energia na sua essência, olhando para dentro e buscando integrar as energias dentro de nós, liberando assim as suas verdadeiras potências. E assim,
resgatar o contato com o eu superior, assumindo a responsabilidade por escolher a união, a conexão no lugar de separação, né, do isolamento, percebendo como em cada situação é possível viver o prazer, a fluidez, né, a expressão, a força, a confiança. E a partir desse ponto, nesse caminho de autoconhecimento e autorrealização, é possível escolher o próprio destino como co-criador consciente da própria vida, da própria realidade, né, de ser sagrado, de ser divino. Nessa fase, nós temos consciência das próprias dinâmicas internas e é possível estar mais conectada com a luz da verdade, a sua autenticidade, a sua luz. Nós podemos trazer intensas liberações e transformações da consciência só de olhar mais profundo para dentro de nós mesmos, percebendo essas camadas dentro de nós. Então, guardar esse mapa, pode deixar ele aí de lado, mas depois, né, do final da nossa aula, você pode queimar, pedindo para o fogo transformar esses padrões, esses conteúdos limitantes que você pôde já compreender. Isso, agora feche seus olhos um instante e silencia. Entrega tudo isso para ser transformado na luz da consciência. Integra tudo isso que você acessou dentro de você em alguns minutos de silêncio, só fechar seus olhos. Você pode ficar sentado e só observa o que acontece dentro de você por alguns instantes. Nós ativamos conteúdos profundos aí, só deixa vir e observa o que acontece dentro de você. Coloca a tua mão sobre o teu coração, sobre o teu ventre, só sinta tudo que está acontecendo dentro de você. Observa sem julgar. Deixa vir e deixa ir. Transcenda e vá além. Respira profundo. Vem voltando devagar, respira profundo, abra seus olhos, sinta como é bom, como é seguro entrar no campo de vulnerabilidade, como você consegue se acolher, se permitir ir mais profundo em direção ao seu centro, ao seu núcleo, à sua essência, ao seu poder. Está pronto para ir além? Deixar cair as suas máscaras e se redescobrir para além de si mesmo. E o princípio de tudo é entender que você não é só o corpo. O corpo é o seu veículo. E a identificação com o corpo que gera toda essa confusão. Quando esse corpo não tem mais condições, nós temos que deixá-lo ir.
né? Mas é realmente lamentável quando a gente não tem condições de cuidar do veículo. E é o amor que cuida bem do veículo, que cuida bem do seu corpo. Mas só é possível realizar esse amor quando você está no aqui e agora. E aí, conscientemente, você se move nesse caminho com a intenção de acordar a presença. Quando não ocupa seu corpo e se deixa ser conduzido por impulsos conscientes, você perde o domínio sobre a rota da jornada evolutiva. Esses impulsos se utilizam dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações, para te conduzir para o fracasso. Isso acontece porque eles vêm daquilo que conhecemos como sombra, né? Um lugar da inconsciência, ou melhor, inconsciência, onde nós escondemos tudo que julgamos como maldade. Sendo conduzido por esses impulsos, você se sente indefeso, fragilizado, vítima do destino. Mas isso é apenas, que você está chamando de destino, é apenas um produto da falta de presença. Lembre-se que você mesmo está se colocando nessa situação e aí trata de ocupar seu veículo. Recolha-se na calma do seu coração. Respira suave e profundamente pelas narinas, e a cada respiração você permita-se esvaziar de toda expectativa. Ocupa o seu corpo. Testemunha o fluxo da respiração, assim como o fluxo de pensamentos, de emoções, de sensações, sem julgar ou criticar. Quando sentir, pode até abrir seus olhos, mas mantenha a consciência no momento presente. Perceba o poder desse silêncio interno. Um instante de silêncio interior é suficiente para mudar completamente a sua mente, as suas emoções, o seu estado de ânimo. Ou seja, um instante de silêncio é suficiente para mudar a sua realidade. Eu espero que você descubra esse poder, para que você possa experimentar e que faça uso dessa prática. O silêncio do seu coração é a base da alquimia que transforma o veneno em néctar, a morte em imortalidade. É que você possa se afinar com os códigos divinos do silêncio e que isso possa vencer a morte no seu significado mais profundo. O silêncio é a vitória do espírito sobre a matéria. E essa é a síntese do Tantra, né? Realizar esse silêncio interior. Um silêncio que nasce de tudo que é belo e verdadeiro, tudo que edifica e constrói. Você tem sustentado a presença? Tem estado presente nos seus relacionamentos e no seu trabalho? Você tem estado presente? Porque estando presente, naturalmente a consciência vai te levando para cima em direção à ascensão. Essa é a essência, o resumo da história toda. Quem é você? Quem ocupa esse corpo? Quem está conduzindo esse veículo chamado corpo inferior ou superior? Quem habita esse corpo? Você se sente na condução do seu veículo? A presença é a luz que dissolve a escuridão. Mas como você está ausente, o veículo está sendo conduzido por impulsos inconscientes, né? Que em última instância são os pensamentos. Pensamentos que se originam da ideia de quem você é. Um eu que foi criado a partir de referências externas. Uma identidade sustentada por um sistema de crenças que são informações que vieram de fora. Em algum momento você foi levado a acreditar que você é essa identidade, esse nome, essa personagem que foi machucado, que foi machucada. E esse falso eu pode ser também compreendido como eu sofredor. Nasce da dor e gera dor para continuar sobrevivendo. Entende? Ponto. Mas todos esses pensamentos ou impulsos inconscientes são expressões da escuridão, que é a ausência de luz, a ausência da presença. Então, o seu desafio é sustentar a presença, que equivale a dizer que o seu desafio está conduzindo o seu veículo. Porque se você está de passageiro, né, no seu veículo, não de motorista, e o motorista não é lá muito confiável, o impulso inconsciente jamais pode ser confiável.
é certo que você vai acabar indo parar em um lugar ruim, né? Vamos supor que você seja passageiro do seu veículo. Quem está no comando, conduzindo o veículo, seja os ciúmes. Por mais que você esteja aí dizendo para ele, vá para tal lugar, o ciúmes não vai te obedecer, porque ele pertence à esfera da escuridão, da sombra, do eu inferior. Ele é um eu completamente cego para qualquer outra coisa que não seja realizar aquilo que ele acredita. Ele é obcecado em agir de uma determinada maneira. Nós podemos perguntar, seria possível educar um eu desses? É possível, desde que você esteja na condução do veículo. Claro que o processo de reeducação do eu inferior é uma metáfora, né? O que eu estou querendo dizer, que se faz necessário, é que você esteja sentado no banco do motorista, né? E claro que dependendo de como tenha sido a sua jornada até aqui, é possível que quando você de repente começa a tomar consciência, você se dê conta que o carro está lotado de caronas, de pessoas que você não sabe nem bem onde você pegou. Porque é quase como se você estivesse dormindo, daí você acorda e vê que seu carro está sendo conduzido por um estranho, que está lotado de pessoas que você nem conhece. Esses eus vão sempre para os mesmos lugares, né, que são os específicos quadrantes da consciência conhecido como infernos, são infernos interiores. E quando você toma consciência, é possível que você se assuste, porque é possível que você tenha essa sensação de que a escuridão aumentou. E é possível que você sinta realmente sendo tomado por essa escuridão. Mas o que está acontecendo é que sua visão abriu um pouco mais, né? A sua consciência expandiu um pouco mais e você está vendo coisas que antes você não via. Você está vendo aspectos da sua natureza inferior que antes você não via, mas a escuridão sempre esteve ali. Em outras palavras, quem é que manda na sua casa? Quem é que está chamando para se sentar à mesa com você? Quem manda no seu corpo? Quem manda na sua língua? Seu estômago? Serão os impulsos inconscientes que comandam o seu corpo, como a inveja, o ciúme, a possessividade, a gula, o medo, a vingança? Quem está sentado como motorista do teu veículo? O objetivo é fortalecer a vontade, é a vontade, a força da Durga, para conseguir parar de fazer qualquer coisa compulsivamente, derrotar cada um desses demônios. Ocupa teu corpo, desse lugar de presença, de ausência de pensamentos, você só observa. E quando surge um pensamento, você não se apega a ele, você deixa ele passar. Experimente permanecer nesse lugar, experimente agir a partir desse lugar, sem julgar, sem classificar, sem rotular. Descubra como que é viver estando presente, aí você volta, ocupa o teu corpo, totalidade na ação. O que é real é aqui e agora. E isso é ir da mente para o coração. O coração é presença, é aqui e agora. Esse é o primeiro passo. Para você aprender a amar seu corpo e a sua sexualidade, ancorar a presença. Reconhecer quando você usa o sexo para distrair do sentir. Né? Estar presente nas vulnerabilidades, abrir espaço para essa energia direcionada para dentro e para cima. Porque quando a energia sexual chega no coração, a pessoa experimenta o êxtase de ser, um estado elevado de consciência, onde se sente unido ao todo, conectado à existência, acessa uma inteligência superior, uma sabedoria, uma expansão. Então, abrir e manter o coração aberto é uma chave de sustentação do êxtase. Nesse momento, você está sentindo que já deu, sabe? Bastante é bastante, como dizem. Já chega, já foi demais para mim. Aceita o risco de romper com os velhos padrões e as limitações que têm impedido a sua energia de fluir. Entra na força de Durga e ao fazer isso, você vai ficar surpresa com a vitalidade, com a energia que essa ruptura vai trazer na tua vida. É deixar ir. Aceitar os fins dos ciclos como o início de um novo ciclo. Converter a derrocada numa ruptura, e essa é a função de um mestre de si mesmo. A meditação é um método que te ajuda a passar através do caos pela noite escura da alma com equilíbrio, disciplina, alerta. E o alvorecer não está muito longe.
Mas antes que seja possível alcançar o nascer do dia, a noite escura vai precisar ser atravessada. E à medida que você avança, né, e que a alvorada for se aproximando, a noite vai ficar ainda mais escura. Confia na luz que te guia nessa jornada dentro do teu próprio coração. É aí, dentro de você mesmo, que estão todas as respostas que você busca. E essa conexão com essa luz é ainda mais importante quando nós estamos atravessando momentos desafiadores na nossa vida. Mas uma vez que você percebe o padrão, você pode se libertar dele. Com frequência isso tem sido dito, né? Que a única coisa que não muda no mundo é a própria mudança. A vida está mudando continuamente, evoluindo, morrendo, renascendo. Todos os opostos têm um papel, né, nesse jogo, nesse esquema. Se você se agarrar à borda da roda, você vai ficar tonto. Avança em direção ao centro do ciclone e relaxa, sabendo que esse estado também passará. E graças à impermanência, tudo muda o tempo todo. Você também pode mudar. Eu vou trazer para você um exercício que tem a ver com esse ensinamento de Durga, de morrer a cada momento, para que você possa se renovar a cada momento. Com o tempo, a poeira das nossas experiências, do nosso conhecimento, da vida que vivemos, do passado, ela vai se acumulando. Essa poeira se torna o ego. O ego é apenas uma crosta sem vida em volta de você. E ela tem que ser quebrada e abandonada a todo momento, para que essa crosta não se torne uma prisão. Pegue um papel e coloque no papel 7 palavras que você quer que morra, que você quer deixar ir, como medo, insegurança, gula, ira. O que for que você sinta que chegou o momento dessa ruptura com esse padrão limitante. Escreve essas 7 palavras. Aí, ao lado dessas palavras, você escreve o contrário dessas palavras, a cura dessas palavras. E aí você vai olhar para essas palavras e você vai ler como se você estivesse assumindo um comprometimento com você mesmo, com sua felicidade. Você vai falar assim: eu deixo ir agora tudo aquilo que não mais me pertence. Eu me desligo totalmente do passado, me desligo das coisas com as quais eu já aprendi, já extraí toda a vida. Eu me desligo daquilo que eu não posso mais resolver, nem ajudar a melhorar. Eu me desligo daquilo que eu já superei ou me superou. Eu me desligo aqui agora do medo, do controle, da ira, da gula. E você vai falando todas as palavras que você colocou. Coloca, eu me desligo aqui e agora. E lê em voz alta essas palavras. Eu reconheço, eu acolho, eu dissolvo todos os padrões que tinha e que agora já não me servem mais. Eu agradeço a oportunidade de transformar aqui e agora, com amor, as sombras do passado em luz para o meu presente. Eu recebo agora as novas energias disponíveis para continuar minha caminhada. Me aproprio agora da coragem, da autoconfiança, da força, da compaixão, do amor. E aí você vai dizendo todas as palavras de cura que você colocou nesse papel, todos os antídotos para essas sombras. Assim eu falei. Eu disse, Senhor. Eu disse, assim eu falei. Eu me rendo, eu me abro. Eu me permito transformar. Eu me preparo para o próximo estágio do vir a ser. Eu me liberto do passado e eu estou livre. E depois você queima essa carta, entregando para o fogo para transformar, para ativar essas potências em você.
para ceifar e queimar o que precisa ceifar e ativar e deixar nascer aquilo que precisa vir e ativar dentro de você. Em algum ponto da nossa vida, nós temos que morrer. Ver a morte de alguém querido de perto nos traz a consciência de que nós também vamos morrer. Essa é uma meditação de morte. Ela é muito curta, muito fácil, e ela te traz consciência. O Tantra diz que tudo na vida é preparação para a morte, para fazer essa passagem com consciência. E esse exercício ajuda a aprendermos a lidar com todas as mortes que nós vivemos ao longo da nossa vida, todos os fins de ciclo, por exemplo, a morte de um relacionamento que chegou ao fim, ou de um trabalho, ou uma mudança de cidade, de país, ou uma amizade que se rompeu, ou a morte de uma faceta de si mesmo para dar luz a uma nova versão de si, ou de um emprego, né? Enfim, deixar morrer para deixar nascer em você. Ou até mesmo a morte de uma ideia, de um sonho, de ideal que dá lugar para um novo, porque há de vir. Né? Olhar para essas pequenas mortes que vivemos com um outro olhar, não se apegar ao que foi, deixar ir, compreender que tudo é cíclico e se transforma. E que a energia não acaba, nem se perde, só se transforma. A dor, o sofrimento vem do apego. É preciso deixar ir, integrar o vivenciado em si mesmo e assim a conexão ao que foi, ao que é e ao que há de vir. Aceitar a morte como parte da vida nos faz viver mais intensamente e integralmente todas as fases da nossa vida e dar real dimensão de como nós desejamos passar nosso tempo aqui nessa vida. Viver plenamente cada minuto. O Tantra ensina que o momento mais importante da vida é esse da passagem e que devemos ter consciência plena. No Tantra, o que de mais precioso você pode oferecer para o seu parceiro, para sua parceira, é a morte do ego. Quando o ego se dissolve, se tornam um. O sexo passa a ser uma experiência profundamente espiritual, um encontro com a divindade que te habita. A consciência da personalidade que é irreal, é transitória, é passageira, e a conexão com o que é eterno em você, ser. Isso se aprende com o treinamento das meditações tântricas. Hoje nós vamos fazer essa meditação simples de 7 minutos, que já vai te ajudar a reafirmar o amor à vida, abrir espaço para o perdão, para a compaixão, para a união, pela abertura do coração, esse chakra que te conecta a estados elevados e expandidos da consciência, morada do ser. Eu vou te explicar como é que vai ser. Eu vou fazer uma contagem regressiva de 10 a 0. E o que você vai fazer quando eu chegar no 0 é dar um grito de alegria. Já! Sim! É! Alguma coisa assim que grita de alegria ao encontrar a morte. Essa é uma contagem regressiva para a morte. E você não vai tentar se esconder da morte embaixo do travesseiro ou reclamar que não quer ir. Você vai estar consciente no momento da morte, consciente da morte. Esse é um dos primeiros princípios da morte. Você tem que estar consciente. De acordo com o livro tibetano dos mortos, você tem que estar consciente no momento da morte. E aqui entenda simbolicamente a morte, não só do corpo físico, mas todas as mortes que nós vivenciamos a cada fim de ciclo em nossas vidas. Você tem que dizer adeus a tudo e a todos, para estar inteiro no momento presente, que é quando a vida de fato acontece. Então, essa meditação, ela vai, você vai fazer, deixa eu já te explicar, você vai fazer ela de olhos fechados. Então, quando eu falar para você colocar suas mãos em prece, você faz assim. Quando eu falar para você elevar suas mãos e abrir, você faz assim. Quando eu falar para você dissolver, você relaxa novamente. Tudo bem?
Então, quando eu contar de 10 a 0, você vai dar o grito de alegria, de descrever a alegria. Você morreu. Vai acontecer um dia, e a ideia de que deveria acontecer com consciência, sem medo, né, você não ficar fugindo ou não querendo ou não aceitando, né. Ao invés disso, você dá as boas-vindas, a sua vez de experimentar, de experienciar, de vivenciar a morte. É como que, tenha uma boa viagem. E aí lembro você que esse treinamento é não só para a morte do corpo físico, né, para a gente a nossa relação com o medo da morte, mas isso estendido a todas as mortes na nossa vida, assim, a morte de todos os fins de ciclo que deixam a gente com tanto medo da mudança, com tanto e a gente não se abre receptivo ao que há de vir, porque fica apegado ali àquele fim, como se acabasse ali, né. Tudo bem? Então fecha os olhos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você morreu. É, sim! É um grito de alegria. E agora coloca as mãos sobre o seu coração. E agora relembre de todas as pessoas que você tem que agradecer pela tua vida. Vá para dentro e diga obrigado a todas as pessoas que significam algo na sua vida. Você tem que se ouvir falando isso. Então você fala obrigado a seus filhos, a seu companheiro, sua companheira, seus pais, seus amigos, amantes, família, todo mundo que tem algum significado na sua vida. Agradeça, fale para que você ouça isso, sussurra, mas fala para todo mundo que tenha te feito feliz, que tenha te amado, que tenha significado na tua vida. Agradeça profundamente. Tenha mais esse minuto para se relembrar de todo mundo e dizer muito obrigado. Perdoe se sentir, peça perdão, faça as pazes com o seu passado. Agradeça a tudo e a todos que te amaram, todos que você amou. Agradeça e se ouça tocando muito obrigado. Agora, o segundo passo, você coloca as mãos em prece, de olhos fechados. Essa é supostamente a parte mais difícil. Você tem que dizer adeus. Você nunca vai voltar e ninguém pode ir com você. É a sua jornada. Você precisa dizer adeus e se libertar, desapegar, deixar tudo para trás. Dizer adeus novamente a todos que têm significado na sua vida, que você amou, que você se conectou. Primeiro você agradeceu, agora você se desapega, se despede de tudo e todos que te fizeram feliz. Faça uma revisão de todas as pessoas que você tem que dizer adeus, que você se importa e diga, eu nunca vou voltar, eu vou embora para sempre. Se despeça, é importante você se ouvir sussurrando adeus. Você vai desaparecer para sempre, ninguém pode ir com você. Isso, respira e diga adeus.
Isso, respira. É tempo de ir para a próxima fase da sua existência. Imagina que você está indo num túnel em direção a uma luz, se dissolvendo nessa luz. E aí você vai levantando os seus braços, bem devagar, dentro dessa luz. E abrindo o seu coração para essa luz. E você respira e suspira. E faz esse som. Se vendo desaparecer na luz. Isso, e respira essa paz, essa calma, essa tranquilidade, essa harmonia com o passado, com o que foi, essa sensação de carregar consigo a força, a sabedoria, todo o amor vivenciado e essa abertura para o que há de vir, para essa nova fase da vida que vai se abrir nesse momento à sua frente. E agora respira profundo e abrir os olhos. Diga: eu estou tão feliz por estar vivo, por estar viva. Diga e repita isso. Abra os olhos, veja, você está viva, você está vivo. A todo instante você pode renascer para uma nova vida dentro de você, através de você, e manifestar essa nova vida no teu mundo. Eu estou tão feliz por você estar vivo, por você estar viva. Coloca as mãos sobre o teu coração, sobre o teu ventre, ou só sobre o teu coração, como você sentir. Sinta essa alegria de estar vivo, de poder recomeçar e curar todas as suas relações, se reinventar e renascer a cada instante, a cada respiração, e valorizar e validar a tua vida e todas as pessoas da tua vida. Como você é abençoada, como você é abençoado por estar vivo, por estar viva. Feche os olhos e só sinta esse amor crescendo dentro de você. Esse amor pela vida, esse amor por você, esse amor pelas pessoas da tua vida. Esse amor pela nova vida que vai se apresentar e vai se manifestar e vai se iniciar a partir desse instante aqui, agora. Que a luz da tua alma cuide de ti. Que todas as tuas preocupações e ansiedades sejam transfiguradas. Que seja concedida a sabedoria com o olho da tua alma, para que você possa deslumbrar desse belo tempo de colheita. Que você tenha o compromisso de colher a tua vida, cicatrizar o que te feriu. Que você se permita chegar mais perto de você mesmo, fundir-se contigo. Que você tenha grande dignidade e consciência do quanto você é livre. E acima de tudo, que te seja concedida a maravilhosa dádiva de encontrar a luz eterna e a beleza que está no seu íntimo. Que você seja abençoado e descubra um amor maravilhoso em você, por você mesmo. Que seja assim.
Respira profundo, abra seus olhos. Eu vejo a luz em você, eu celebro a tua vida, eu celebro a tua luz, eu honro o teu caminho, eu honro fazer parte dessa jornada, nesse momento tão importante da tua vida. Que você seja feliz. O ser que você será te espera. Eu quero me despedir hoje trazendo um mantra de Kali, de Durga, para a gente fechar agora esses 3 dias desse estudo de Durga, dançando e elevando a energia. É importante agora que você dance, para você sentir essa energia de vida entrando por todos os seus poros. E a gente vai se despedir assim, dançando. Até o nosso próximo encontro. Sri Matre Namaha, eu celebro o divino em você.
até o nosso próximo encontro.